Falando nisso, está de volta para a gente conferir os destaques do Band Cidade, segunda edição. Quem fala com a gente é ela, Rosimara Silva. Rose, boa tarde. Quais os destaques de hoje? Oi, Natália, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma das reportagens desta noite vai mostrar uma polêmica aqui em Taubaté. Proprietários daqueles carros de som utilizados para fazer propaganda nas ruas reclamam de apreensões que estariam sendo feitas dos equipamentos pela Polícia Civil. A categoria também reclama que a lei complementar que regulamenta a atividade não está sendo fiscalizada pela Prefeitura. Uma outra reportagem destaca como o brasileiro passou a gastar mais com as refeições. Os dados são de uma pesquisa nacional que mostra que hoje o trabalhador brasileiro gasta pelo menos o dobro do que gastava há 9 anos com as alimentações feitas fora de casa. E ainda, alunos aí de São José dos Campos participam hoje de um game show em que o maior objetivo é a consciência sobre um problema que atinge milhares de jovens, as drogas. Durante a disputa, a prevenção e os prejuízos causados pelo uso dos entorpecentes serão destacados de forma lúdica e divertida. Essas e outras notícias regionais a partir de 6:45 da noite. Natália. Obrigada, Rosa. Esse projeto dos jovens é fantástico, né? É preciso discutir entre eles os malefícios que as drogas podem trazer no nosso dia a dia. Bom, não perca, tá? Band Cidade, segunda edição, hoje, 6:45 da noite, mas agora, aqui no Falando Nisso, a gente volta a falar sobre aposentadoria. Agora, acho que uma coisa boa, Carlos, é verdade que existe um projeto que livra o aposentado com mais de 60 anos do imposto de renda? É verdade, sim. Esse projeto passou por uma comissão já no Senado e foi aprovado por essa comissão Comissão Social do Senado. Agora vai ser colocado em votação, né? Ainda não está aprovado. Ah, não foi aprovado ainda. Não. Passou pela comissão e ok, agora ele vai para votação. Torcida, mas, né? Isso deve passar. Deve. Bom, pelo menos, né? Tem pergunta da rua. Oi, eu quero saber o que é e como funciona a aposentadoria integral. Aposentadoria integral. Nossa, hoje vocês pegaram para fazer umas perguntas bem técnicas. O pessoal da rua está bem informado. Ó, tá bom. É que assim, até 16/12/98, até a data da edição da emenda 20/98, existia uma coisa chamada aposentadoria proporcional. Não existe mais. Não, essa aposentadoria proporcional era paga no importe de 70% e ela ia aumentando gradativamente até os 100%. Então, eu homem, para eu me aposentar integral, eu deveria ter 35 anos. Mas se eu tivesse 30 anos de contribuição, eu sairia na proporcional com 70%. 70%. A integral é o 100%. A aposentadoria hoje, em regra, é só integral. Né? Só integral. Alguns casos ainda pode estar numa regra de transição lá da emenda 20, mas aí é só procurando um especialista para ver, Na que é bem maioria complexo. Dos casos, Isso, integral. A integral. Bom, tem Ligue Band. Eu sou aposentado desde novembro de 1992. Quero saber se tenho direito a essa correção que está sendo feita pelo governo. Ailton. Ailton. Vamos lá, seu Ailton. O que ele está falando? Ele está falando da famosa revisão do teto. Para saber se, Ailton, se o senhor tem direito ou não, eu precisaria estar dando uma olhada na sua carta de concessão e no seu processo administrativo de concessão, no seu PA, né? Para saber se ele contribuiu ou não perto do teto. Só assim eu poderia falar que não são todas as pessoas, não todos os aposentados. Tem que ter algumas particularidades lá para eu ver se ele tem ou não direito. Então, deveria procurar um especialista levando a carta de concessão ou a cópia do processo administrativo concessivo. Então, não deixa, Ailton, de procurar um especialista, defensoria pública, enfim, porque senão te passam para trás, a gente sabe bem disso. Tem pergunta da rua. Eu gostaria de saber com quanto o profissional liberal com renda por volta de 2.000 deve contribuir para a previdência privada. Qual o percentual aconselhável? Olha, um jovem já interessado num fundo de investimento. Privada, ele falou, hein? Se fosse um autônomo com renda de R$2.000, ele deveria contribuir 20% sobre os R$2.000. Então, dariam R$400. É bastante coisa, hein? Né? Agora, em regra, se ele
ganha aí, ele deveria contribuir com aproximadamente R$200 por mês. Ele teria... Agora, isso é variável na previdência privada? É variável porque tem que ver qual tipo de previdência privada que ele vai fazer. Então, tem lá contribuição definida, benefício variado, contribuição pré-definida e benefício definido. Então, tem várias regrinhas, né? Aí, o conselho é procurar ou um especialista ou procurar uma instituição que forneça esse tipo de serviço, como bancos e financiadoras, que elas vão poder aclarar bem. Mas uma boa poupança seria, assim, um bom fundo de pensão complementar seria R$200 por mês, geraria para ele aí um benefício que garantiria pelo menos uns 15 anos de sobrevida para ele bacana. Ó, o Felipe tá falando para mim que tá bombando de Ligue Band. Vamos lá, mais um. O meu marido aposentou em 95 e vai haver um reajuste agora que os trabalhadores, que os aposentados vão receber, mas é um reajuste de diferença. Eu queria saber por que está escrito lá na internet, que diz que ele já está recebendo normal e que ele não entrou nesse reajuste. Então, obrigada. Tá bom. Em teoria está recebendo. Na verdade, o que acontece? Não é isso. É que assim, essa ação do teto foi interposto um processo. Esse processo bateu lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo falou assim, tem direito à ação do teto, com efeito erga omnes. Efeito erga omnes é efeito para todos. Ok. E aí o INSS começou a cumprir por decisão judicial, certo? O que acontece? O INSS colocou uma lista de pessoas que o INSS entende que tem direito. Que o INSS entende que tem direito. E aí eu coloco o meu nome lá na internet, lá no site do INSS, para ver se eu tenho direito. E vai aparecer lá, se eu tenho ou não tenho direito. Então, no caso dele, foi não tem direito. Agora, deixa eu falar uma coisa para a senhora aí que tem um marido. Não é porque está lá sem direito que ele não tenha direito. Se é que me entendeu. Porque tem uma parte da revisão do teto que o INSS não está levando em consideração. Então, nas pessoas que se aposentaram proporcional, por exemplo, todas elas que teriam direito à revisão do teto não estão tendo, porque o INSS não abarcou, fora outras questões técnicas. Então, de novo, o que eu falei para o outro senhor, procurar um especialista com a carta de concessão para ver se o marido dela tem mesmo direito ou não. Ele pode não ter, mas ele pode ter. Por isso que a gente bate nessa tecla de procurar um especialista. Mais um Ligue Band. Meu pai aposentou em 97. A gente gostaria de saber se ele tem direito a essa perda salarial. E, no caso, quanto seria o teto da época? Voltamos a esse assunto. Bom, de novo, né? Acabei de responder. Bom, vamos lá. O teto de 98, que é o que gerou da emenda 20, o teto foi de R$ 1.200. Depois esse teto foi alterado de novo pela emenda constitucional 41 e esse teto foi para R$ 2.400. Então deveria ver quanto ele tinha ou estava recebendo em 98 para ver se ele tem direito ao teto ou não. Mas aí procurando um especialista, né? Vale o que eu falei para os outros dois. Né? Só um detalhe aí para a população, né? Para quem está acompanhando. Essa revisão do teto não é para todo aposentado, é para quem ganhava no teto, ou perto do teto. Então, tem que ficar de olho. Então, eu ganho salário mínimo, ou R$600, será que eu tenho direito? Provavelmente não. Pode ter? Até pode, mas é bom procurar um especialista. Porque o INSS limitou o salário de contribuição também e não poderia ser limitado. Mas aí só o especialista, viu, Natália? É muito complicado. Bom, a gente poderia ficar mais umas 10 horas falando sobre isso, né? Com certeza. Tem auxílio-doença, auxílio-acidente, muita coisa. Invalidez especial. Mas o doutor Carlos não vai se livrar da gente. Ele volta para falar sobre a aposentadoria, para atender, gente, o tanto de Ligue Band que ficou ali sem ser atendido. Doutor Carlos, sempre um prazer imenso tê-lo aqui. Beijo na família, na filhona. Muito obrigada pela presença. Amanhã, Sol tá de volta para falar com você sobre vida após a morte. Será que existe mesmo? Não perde o programa, imperdível sempre, e a gente te espera. Até lá.